Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o motivo da nossa aula vai ser uma solicitação de vocês, que é vida profissional, trajetória profissional. A gente pensou aí numa aula em fazer um formato de uma aula bem explicativa e bem assertiva. E quando eu estava produzindo a aula, eu pensei nos maiores erros que eu cometi e que também observei outras pessoas cometendo. E esses erros é o motivo da nossa aula hoje. Esse erro, você vai ouvir sobre esses erros e vai tentar se identificar e vai fazer diferente. Dessa maneira, a gente consegue ter uma percepção maior da trajetória que a gente está fazendo sem perceber, os erros que a gente está cometendo, e aí vai despertando a gente mais atenção para que a gente não esteja permanente nesses erros. Deixa eu falar também para vocês aqui quem é a Aline. Eu sou assistente social, eu sou professora, eu sou uma pessoa que também sou mentorada, sou assistente social, atuo na gestão pública há mais de 13 anos. Hoje, como estudante, estudo metodologias ágeis pela PUC do Rio Grande do Sul, mas também sou especialista em serviço social, seguridade social e política social. E aí é muito importante que eu me apresente para que vocês também saibam, né, por que vocês estão aqui, porque que eu parei para poder assistir a aula da Aline, quem é a Aline. Então, hoje, eu atuo como secretária municipal em um município do interior do estado do Ceará e tenho essa satisfação de poder estar aqui conversando com vocês numa noite dessa, para que a gente possa ir crescer juntos. Que o meu objetivo enquanto estudante, enquanto professora, enquanto mulher, enquanto trabalhadora do SUAS, é fazer com que você dê uma virada de chave, que você possa crescer profissionalmente, saia aí daquela vibe aí de que não sai do mesmo lugar, aquele mundo das lamentações, é sempre reclamando, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero que essa aula seja um momento interessante para você. E pensando nisso, eu vou fazer alguns pontos de abordagem que eu quero que você gostaria que você estivesse aí atento, que você estivesse anotando, pega caneta, papel, para o que a gente vai trabalhar, para o que a gente vai pensar e o que a gente vai aí mexer aí muitas vezes até com um pouco do teu íntimo, porque o objetivo também da consultoria aqui é fazer com que você repense sobre suas atitudes, né? Eu não trabalho dentro da perspectiva de apontar erros dos outros, eu faço você pensar em que lugar você está e em que lugar você quer chegar. Não, então não adianta a gente muitas vezes estar conversando, você se debruça sobre livros e livros e livros e livros, quer estudar, quer mudar de vida, quer fazer um montão de coisa, mas você não muda as suas atitudes. E é hoje o motivo da nossa aula que a gente vai tratar aqui. Então vamos lá. Começando aqui sobre a aula de trajetória profissional, é importante que você saiba que ninguém começa de cima. Isso é verdade? Não, gente. Às vezes tem gente que já recebe um cargo bem alto e vai lá e mete as caras e faz acontecer. Ou não faz e faz tudo errado. Certo? Então vamos começar aí colocando aí abaixo essa ideia de que ninguém consegue do alto. A gente vai separar duas coisas. A gente vai pensar em crescimento profissional e a gente vai falar sobre emprego. Então tem às vezes algumas oportunidades que as pessoas elas recebem, elas não querem deixar passar. E elas pegam aquela oportunidade e vão lá e fazem. Eu tenho, inclusive, diversas amigas trabalhadores do SUAS que começaram as suas carreiras profissionais em cargos de coordenação de CRAS, coordenação de CREAS, coordenadora de acolhimento. Então, é super natural que isso aconteça. E aí é onde dá aquela insegurança para aquela pessoa, tipo assim, meu Deus, como é que eu vou pegar um cargo desse? Eu nunca atuei como assistente social, ou nunca trabalhei na gestão pública, ou sou um psicólogo, ou sou um pedagogo, e aí surgiu uma oportunidade e eu não quis perder, eu peguei aquela oportunidade. Então tem uma diferença sobre esse processo de trajetória e tem também essa questão da oportunidade que aparece e você não quer deixar passar. Vai anotando aí essas diferenças, tá? E isso tem a questão da oportunidade, que é o emprego, e tem a questão do teu crescimento, da tua trajetória profissional, que é essa que a gente vai conversar aqui, que é ela que a gente vai tratar e botar os pontos na mesa hoje, para você ver que lugar é esse que você tá. E se esse lugar que você tá é realmente importante para você.
e faz parte do que você entende de crescimento profissional, tá bom? E aí, falando além dessa, colocando já, derrubando essa ideia de que existe sim a possibilidade de você começar por lugares mais altos, a gente vai para um segundo aspecto que é muito importante e ele tem sido uma grande dificuldade de muitos profissionais. Não ter conhecimento na área que você atua. É um dos motivos que mais deixa os profissionais à mercê dos outros, das decisões alheias. Então, quando você ocupa determinado espaço profissional e você não dispõe de conhecimento para essa atuação, isso mais tarde, isso vai aparecer, as pessoas vão notar e você vai ter que de alguma maneira, resolver essa questão. Então, não se arrisque sem que você tenha conhecimento e vontade de aprender. Um exemplo é que quando eu comecei minha vida profissional, meu primeiro emprego foi como recepcionista. Então, a ideia que se tem é que as pessoas, elas podem chegar ali e recepcionar, é uma coisa simples, é uma coisa prática, é só sorrir, acenar e dar boa tarde e ter o controle de quem chega ali, né? Mas não é. Toda função, ela requer habilidade, ela requer conhecimento. Então, quando você adentrar no mundo do trabalho, ou quando você receber uma oportunidade, mesmo que seja desafiador, assim como tem sido para mim nos últimos anos, porque os últimos 5 anos da minha vida, eu sempre ocupei espaços de liderança. Então, faz parte da minha vida os empregos, eu começar com uma determinada função e ele ser alavancado pelo posicionamento que eu sempre tive, que eu sempre escolhi ter para chegar em lugares mais altos, certo? Mas isso é um ponto aí só para você ficar pensando sobre posicionamento estratégico, é outra coisa. E aí, voltando a essa questão do que a gente está colocando aqui, de locais que você ocupa, de oportunidade e empregabilidade, são coisas diferentes. Se você recebe uma proposta de emprego onde você, em algum momento, você não vai dispor de conhecimento para aplicar aquilo ali vai te derrubar, certo? Então, eu não estou dizendo para você deixar as oportunidades passar, eu estou dizendo para você ficar atento. Eu fui chamada para trabalhar na saúde, eu quero trabalhar na saúde? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Eu quero trabalhar na saúde, eu quero experimentar o campo da saúde, eu quero ter isso no meu currículo, trabalhar numa outra área de atuação diferente da que eu venho traçando. Você tem que se perguntar, você tem que pensar sobre o que você quer. A segunda coisa que mais dificulta e diminui ou faz com que você desapareça no mundo do trabalho é você não saber o que você quer. Né? Então, eu acabo atirando para todo lado, eu quero fazer todos os cursos, eu quero consumir todos os conteúdos gratuitos, eu quero assistir a aula da Aline, mas eu quero assistir a aula do A, do B, do C, do D, e aí eu saio atirando para todo lado. Então, eu não sei se eu quero fazer o mestrado ou se eu quero fazer o concurso público, me preparar, eu não sei se eu quero atuar na área da assistência social ou eu quero atuar no Tribunal de Justiça. Então, o que acontece? A sobrecarga de conteúdo é um ponto de atenção para você, certo? Um ponto de atenção para você. Eu me encho de informações, mas eu não consolido essas informações. Eu não me aproprio da informação para o que eu quero. Qual é a minha área de atuação? Eu sou assistente social, eu atuo na política de assistência social. Eu estudo sobre a política de assistência social, mas, num determinado momento da minha vida, por conta dessa trajetória de liderança, de cargos que exigiam de mim equilíbrio emocional, comportamento, saber lidar com as pessoas, foi necessário eu me voltar para um conhecimento específico e hoje eu estou adquirindo esse conhecimento, que é uma área de projetos, onde eu trabalho, eu penso sobre a formação de projetos, como se dá, como se vende, como trata com as pessoas, o que eu quero entregar para o meu cliente, porque é uma necessidade hoje que a minha trajetória profissional
tem exigido. Então, eu entrego o material para vocês, eu penso no que eu vou entregar para vocês. Então, faz parte da minha trajetória. Mas qual é a sua? Aonde é que você está? O que é que você está fazendo? É importante também que esse profissional, ele tenha o conhecimento de si para que ele possa também ser um bom profissional, aonde ele estiver. É uma das marcas, né, mais dolorosas na vida de um profissional. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque já vivi isso. É um profissional ele ser visto como aquele profissional difícil, aquele profissional complicado, aquele profissional que é todo tempo reclamando, que ele não é propositivo. Isso também afunda a carreira. Por quê? Porque, gente, ninguém quer estar perto de gente chata. Ninguém quer estar perto de gente reclamona, gente negativa, gente que não consegue ver as coisas de uma maneira diferente e se perceber nesse processo com outra trajetória. Vamos botar aqui as cartas na mesa. É um saco. Gente que você chega num equipamento, a pessoa só reclama, porque existe o lugar e a hora para você se colocar. Isso tem a ver também com a falta de posicionamento estratégico, que esses profissionais não pensam sobre isso. Né? Eu quero elevar a minha vida profissional, mas toda vida que eu tenho a oportunidade de falar de maneira propositiva sobre solução, sobre a maneira crítica, reflexiva, sobre a realidade, falar sobre conjuntura, estou falando dentro da minha área, tá? Eu pego e acaba aquele momento, porque eu sou a que reclama que não tem um ventilador, eu reclamo que não tenho uma caneta. Quando esse assunto, ele é para ser colocado, mas na hora certa. Existe uma hora onde você vai falar sobre precarização de trabalho, existe um momento onde você pode puxar uma reunião, um grupo de trabalho, onde você vai dialogar com as pessoas, trazendo para o teu gestor, para os teus colegas de trabalho, as situações que vocês vêm vivenciando, e isso impacta diretamente no processo de trabalho junto ao teu cliente, ao teu usuário, a pessoa do qual tu atende, né? Porque a gente está tratando aqui para diversas áreas de atuação. E, em específico, o serviço social, que é a minha área de atuação, então por isso que eu sempre vou usar esses termos, usuário e tal. E aí, é insuportável você estar com uma pessoa que ela não é propositiva, com essa pessoa que ela não consegue enxergar o desempenho que pode ser colocado através do conhecimento que ela adquiriu. Então, assim, às vezes você tem um profissional muito bom, você tem um profissional que ele consegue desenvolver soluções, ele consegue pensar em soluções, mas ele é aquele reclamão, ele é aquele que perde tempo pondo energia o tempo inteiro em reclamar. E aí, quando você põe essa energia toda nessas reclamações, e isso tem mais a ver com a tua condição do que com o que está sendo posto lá fora. Então é importante saber separar que lugar é esse que você está e aonde você quer chegar. Mas, Aline, é muito complicado a gente se colocar numa condição separada. Não se você quiser traçar a sua trajetória profissional. E aí, quando você olha para esse espaço socioocupacional que você está ali, você precisa se perguntar se você quer estar ali. Né? Então, falta muitas vezes desse profissional vencer essa insatisfação, porque ele se coloca numa condição que é como se não tivesse outras oportunidades, que é onde a gente vai tratar aqui no ponto 3. É como se só existisse aquele lugar. Pensa sobre isso um pouco, sobre só existe esse lugar para mim trabalhar, só existe essa disciplina para me estudar, só existe essas pessoas para me conhecer, não existe outras possibilidades para me executar o meu trabalho, para me fazer o que eu tenho para fazer. Ou você acha que eu estar aqui hoje trazendo essa aula, essa reflexão para você, isso é fruto de uma bela história de trajetória profissional? Não, gente, não é mesmo. Não é mesmo. E eu vou te dizer o porquê. Quando eu comecei a atuar como assistente social, eu fui para um local onde eu não seria assistente social. Eu estaria ali
mas eu não atuaria como assistente social. E ali era um ambiente onde as pessoas tinham uma visão da Aline que antecedia a minha formação profissional como assistente social. Como é isso? Eu trabalhava numa função e quando eu fui para esse espaço, as pessoas sempre tiveram aquela, vale, mas ela não era da função X e agora ela está aqui como assistente social, isso não vai dar certo. E quando eu olhava para aquilo, eu entendia que havia ali um grande desafio para mim, tanto de convencimento a mim mesma, pelo espaço que eu estava atuando, como também dos outros profissionais. Até o dia que eu percebi que o que eu precisava era sentar o rabo na cadeira e estudar. E que eu não tinha que dar satisfação para ninguém sobre a minha vida profissional. A minha obrigação e a minha responsabilidade era crescer. E a partir daquele momento, eu já fui fazendo as viradas de chave, que é por isso que você está aqui. Se percebendo que lugar é esse que eu ocupo, onde é que eu quero chegar. E ali, na minha primeira atuação como assistente social, no ano de 2015, eu me formei em 2013. E quando foi em 2015, eu pensei em realmente estudar. E aí eu fui fazer minha matrícula na especialização, fui entender que realmente eu queria mesmo atuar como assistente social, mais uma atuação que eu precisava de mais conhecimento técnico, para além dos 4 anos de faculdade, eu necessitava desse conhecimento técnico para executar ali com maestria mesmo, o melhor atendimento para o meu usuário, uma acolhida do jeito que está prevista nas normativas, nas orientações técnicas, o que é que o SUAS oferta para as pessoas, por que as pessoas não conseguem sair daquela condição, e ali você vai adquirindo conhecimento. E o conhecimento, ele vai lhe dando o que, gente? Habilidade. O conhecimento, ele lhe dá habilidade. E a tua prática profissional, ela te firma na experiência, e a experiência, ela faz com que você comece a abrir portas. E aí, essa abertura de portas começa a sua trajetória profissional. Eu tenho 10 anos que trabalho no CRAS. Ótimo para você. Você tem 10 anos de experiência. Ou você só tem 1 ano que você pensou em fazer o seu trabalho como assistente social no CRAS do jeito que deve ser. Porque existe o jeito que tem que ser. Não é o jeito da sua cabeça. Então, os espaços ocupacionais, eles não são criados por você. Você ocupa esses espaços, mas ele já tem ali uma estrutura aonde você vai atuar. Aline, mas aí você está falando sobre normas e tudo, também. Mas o teu conhecimento é que faz com que tu se torne um profissional diferente de todos os demais. E não aquele profissional que chega ali, bate o ponto, e ele reclama, e ele não propõe, e as pessoas entram e saem daquele espaço sem uma proposta, sem um planejamento, sem uma ideia, sem uma perspectiva. E é para fritar mesmo a cabeça, gente, para isso que a gente estuda. É para isso que a gente estuda, é para a gente fritar mesmo o juízo, pensando, estudando, escrevendo, para poder realizar. Porque então o que é que vale esse conhecimento que você faz, que você adquire, se você não consegue colocar ele em prática? Então, bobo e tolo é aquele que abre a boca e diz que o conhecimento, a teoria está longe da prática. Meu amor, se você hoje está assistindo essa aula e você já ouviu que teoria está longe da prática, eu digo para você com todas as letras e com toda a segurança e toda a certeza, quem lhe disse, e se você reproduziu isso, você está errado. Porque a leitura, o estudo, a observação, a investigação, o desempenho em que você coloca ali a sua energia para você estudar, ela é sim possível se materializar na sua prática profissional. Se não fosse assim, eu, inclusive, não estaria aqui. Porque para mim poder hoje parar para pensar numa aula, estudar para trazer para vocês um conhecimento sobre trajetória profissional, tem a ver com o que eu materializei na minha vida. Né? Então, esses pontos são pontos de atenção para você parar de estar ali parado, né? Como se fosse uma árvore que cria raiz, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e eu só tenho esse município X para me trabalhar, e eu não tenho outra perspectiva. Quem foi que falou isso, a não ser você? Quem tem destruído, ou quem tem
feito você parar a sua vida profissional não é outra pessoa, não, é você. É você que decidiu ficar no lugar que você está. A responsabilidade é sua. Então, o profissional, essa pessoa que ela é profissional, ela também tem uma coisa chamada autocrítica. Eu paro, eu avanço quando eu paro de punir, ou de julgar, ou de culpabilizar os outros pelas escolhas que eu fiz. Então, a vida profissional, a trajetória profissional, ela tem a ver com as escolhas que você tem feito, o que você está se colocando disponível para executar. Não, Aline, eu quero estudar para mestrado. Certo, você quer fazer o seu mestrado, e qual é o seu ponto de partida? Não, Aline, eu quero ser um coordenador do local onde eu estou. E aí você não precisa dizer, vale, mas eu vou tirar fulano de tal do lugar. Para com isso. Porque vaga, oportunidade aparece em qualquer lugar. Não existe só onde você está, não. O que eu estou falando para você, ponto 4, esteja pronto. É uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas. Sempre. Quando eu recebi uma oportunidade, ou várias outras oportunidades que eu já tive como profissional, eu tive aquela que me ofereceram a oportunidade e não me ofereceram dinheiro. Me ofereceram flexibilidade, mas não aumentaram meu salário. E ali eu fui galgando aonde eu queria chegar e deu certo. Foi fácil? Nenhum processo de mudança, nenhum processo de crescimento, ele é um processo fácil. Para você ser uma pessoa inteligente, você tem que estudar. Para você ser uma pessoa proativa, você tem que saber que horas que você tem que ser proativo. Então, você vai ser só um chato, um metido. Certo? Então, não confunda as coisas. Tudo tem que ser com muita intenção, com muito cuidado. Para mim, hoje, atuar como gestora, eu estudei para atuar como gestora. Existem pontos ainda que é necessário estudar mais. E você estuda para você materializar aquilo que você estuda. Você não adquire conhecimento para você ficar postando coisa, não. Você adquire conhecimento para você ver se materializando na sua vida e na vida das pessoas que você está ali com elas. Então, não faz sentido nenhum. E aí, ainda tratando sobre a questão das oportunidades e da trajetória profissional, a gente falou aqui, iniciou, e nos 3 pontos que eu falei a mesma coisa. Em que lugar você está hoje? Em que espaço você está? E se esse espaço é um espaço que você quer ficar, ou você quer fazer carreira nele. Se você não quer fazer carreira na área que você está, por que você fica insistindo? Mas, Aline, eu tenho um monte de boleto para pagar. Invista, então, na mudança. Invista na mudança. Eu, em determinado momento, estava trabalhando num espaço socioocupacional e parei, pensei, refleti e disse, aqui eu não quero mais trabalhar. E estudei. E quando a oportunidade veio, eu estava pronta. Pronta para assumir aquela responsabilidade nova, aquele desafio novo, que era uma coordenação maravilhosa, que foi um dos melhores locais que eu já trabalhei. E aí, essa decisão, ela não é do outro, ela cabe a você. Ela vem permeada da sua história e da onde você quer chegar. Então, a gente aqui falou sobre coisas que tem mais a ver com o autoconhecimento do que com a decisão do outro. Não está na mão do outro a sua trajetória profissional, está na sua mão. E aí, a partir do momento que eu me percebo nesse lugar, que eu quero chegar, eu começo a me movimentar. Movimente-se, escreva aí, movimente-se, mexa-se. Aline, mas eu trabalho de 7 da manhã às 5 da tarde. Em algum momento da sua vida você vai ter 20 minutinhos para você fazer a leitura que você precisa fazer sobre aonde você quer chegar. Em algum momento do seu dia, você vai ter um tempinho para colocar um fone de ouvido e ouvir um podcast sobre alguma coisa que você quer adquirir conhecimento. Em algum momento da sua vida, você vai parar para tomar aquele cafezinho, você pega um bloquinho de anotação e faz um plano para onde você quer ir. Você cria metas possíveis. Em algum momento da sua vida, você vai olhar para um espaço e você vai dizer assim, esse lugar já não faz parte da minha vida. Eu quero ocupar outros espaços. Eu quero fazer outras coisas. Eu quero me sentir útil para mim e para as outras pessoas através do conhecimento que eu adquiri. Eu estudei para isso.
E aí, quando as pessoas perguntarem para você, né, por que você saiu, não interessa. Eu saí, ou eu vivi, ou eu estou na prática disso, porque é uma escolha minha. Tem a ver comigo. Eu costumo sempre dizer para as minhas alunas, para os meus amigos, para os meus familiares, que gente inteligente é aquela pessoa que ela pensa com a própria cabeça. Ela sabe do potencial que ela tem, ela investe naquilo, ela quer crescer. E ela não deixa que nenhuma circunstância a pare. Ao contrário, ela usa tudo ao seu favor. Às vezes, no caminho, gente, da trajetória profissional, há muitas pedras. Eu que o diga, conheço tantas amigas como você que está aqui me assistindo, já deve ter passado por muitas dificuldades. E talvez tenha sido esse o motivo de você vir assistir essa aula. Porque você precisa se mexer um pouco em relação a tomar algumas decisões. E o meu incentivo para você hoje é esse. Esteja dentro de um lugar, de um espaço onde você tenha ali, que você vislumbre o crescimento profissional. Então, todo mundo que a gente atende gera conhecimento. Todo telefone que você atende com um problema gera conhecimento, porque você vai ser provocado a resolver problemas. Todas as pessoas que perpassam pela sua vida nas relações pessoais e interpessoais, principalmente ali no campo do trabalho, onde tem os conflitos, onde tem as tensões, está ensinando algo, seja algo para você aplicar e também seja algo para você rejeitar, porque passa muita gente ruim na vida da gente também, passa muita gente que não acrescenta nada, e aí estes você deixa aí, deixa eles para lá e segue o teu plano, segue o que tu quer, que é a tua mudança de vida, que é a tua trajetória, que é uma vida próspera, não no sentido somente material, mas principalmente no sentido interno, de cuidar de si, de olhar para si. Esses dias têm sido dias difíceis, porque ali a saúde aponta ali, ei, tá trabalhando demais, ei. E ali você para e pensa assim, eu preciso ler mais, eu preciso, não por exigência, viu, gente? Porque eu não falo aqui sobre produtividade. A gente está falando aqui sobre você ter bem-estar e desejar crescer profissionalmente para você traçar a sua trajetória, para você ter a sua trajetória. Aline, eu me formei em tal ano e hoje eu continuo nesse mesmo espaço. Aí às vezes, você para e diz assim, eu estou estagnado, não consigo avançar, eu tenho 5 anos de concurso, eu tenho 6 anos. Eu tenho alunos concursados insatisfeitos, tenho alunos contratados insatisfeitos, tenho gente que é dono de empresa que está também querendo mudar de vida. Então, essas pessoas perpassam pela gente, para a gente compartilhar isso com você, que não existe esse negócio, eu estou lá no alto e pronto, eu cheguei onde eu queria chegar. Né? Não é sobre isso a aula. A aula é sobre você se perceber enquanto um trabalhador ou enquanto uma trabalhadora e tem notado que esse espaço ele não está sendo frutífero para você, ele não está te acrescentando. Mas não tem a ver com o outro, tem a ver com sua decisão. Então, eu ganho pouco e eu não consigo pagar uma especialização. Eu ganho pouco e eu não consigo pagar uma mentoria. Eu ganho pouco e eu não consigo parar para estudar, para pagar um cursinho preparatório. Gente, para mim hoje, ser mentorada de alguém, eu deixei de comprar uma máquina de lavar para poder pagar uma mentora. São sacrifícios que a vida exige da gente para a gente poder alavancar a nossa vida profissional. E hoje eu não só tenho a minha máquina de lavar, como eu consegui ter outros bens através de um resultado de uma mentoria, onde a mentoria me fez perceber o que eu estou compartilhando aqui com vocês. E quem é minha aluna, quem já passou pela consultoria, ela consegue perceber em pouco tempo de aula que o caminho ali não é sobre o outro. Não é a reclamação, não é a gestão, não é o prefeito, não é A, não é B, não é C. É sobre o que eu quero. Essas outras coisas são atores coadjuvantes. Sobre o que eu quero, que é o que é mais importante. Então, eu quero passar um concurso, então eu tenho que estudar. E para mim estudar, eu preciso de ferramentas, eu preciso de tempo, eu preciso de planejamento, eu preciso entender quem eu sou naquilo ali. Eu fiz uma especialização com o menino mamando, né? Então, é desse jeito. Então, não existe essa utopia, essa ideia que eu vou trazer aqui para vocês, de que você tem que se esforçar. E não é sobre isso. É sobre mudança de comportamento.
todo dia mais um pouco, todo dia mais um pouco. Ser propositivo em vez de ser reclamão, andar com pessoas que incentivem você ao crescimento. Para de estar no meio de gente que não acrescenta nada para a tua vida. Para de estar no meio da rodinha, da fofoca, da conversa, do miado, do caqueado, que isso aí não vai te levar para lugar nenhum. E vai só ladeira abaixo. Então, esse tipo de pessoas que vai trazer a fofoquinha, que vai falar coisinha, que não sei quem falou do teu cabelo, não sei quem falou da tua roupinha, não sei quem falou. Gente, isso é coisa desinteressante, isso não vai para o teu currículo, isso não acrescenta para você, isso não faz de você um profissional que tem sim uma postura mesmo ética, uma postura mesmo de solução. Hoje as pessoas pagam e pagam caro por pessoas que trazem solução para ela. Hoje as empresas procuram gente que trazem solução, gente que pense junto, que proponha junto, que não tenha medo de arriscar, mas que saiba avaliar e calcular os riscos. As empresas procuram pessoas assim, né? E eu sou fruto disso, e na maioria das oportunidades que eu tive, foi porque alguém observou a minha conduta, alguém observou a minha postura, e essas outras coisas que rodeavam a personalidade da Aline, não é interessante para quem está me contratando. Porque se a pessoa que está te contratando for uma pessoa séria, ela não vai pegar relatos de coisinha, ela vai olhar o teu currículo, ela vai ver a tua prática profissional e ela vai dizer assim, ela consegue entregar o que a gente vai propor para ela. E não me interessa de A, de B, de roupa, de não sei o que, isso aí são outras coisas. Outras coisas, certo? Não é o motivo da aula hoje, né? Então, o que eu tô trazendo para você, tô entregando para você, é que vida profissional, ela é coisa séria. Ela tem a ver com posicionamento, ela tem a ver com investimento. Eu estudava até 2:30 da manhã, em uma outra fase da minha vida. Hoje eu não posso fazer isso e não quero fazer, então eu tenho uma opção de escolher. Hoje eu não preciso estudar até 2:30 da manhã. Mas eu preciso estudar, porque eu tomo conta de uma equipe, eu tenho que entender essa equipe, eu preciso entender de gestão pública. Então, isso sim, eu preciso estudar, mas não às 2:30 da manhã. Hoje eu posso escolher, hoje eu tenho uma liberdade de escolher em que horas é que eu vou estudar, em que horas é que eu... Então, num domingo à tarde, eu paro, leio um capítulo, reviso um material, antes de encerrar... Então, isso aí é você. Quem determina isso é você. E não existe receitinha de bolo para crescimento profissional. Vida profissional é posicionamento, é escolha. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje, com isso que eu falei para você, é: o lugar que você está é aonde você quer ficar? E se você quer ficar, o que é que você tem feito para permanecer? Porque, gente, de conversinha bonitinha, tá todo mundo cheio. E vou finalizando minha aula dizendo uma coisa para vocês. Uma vez uma colega de trabalho me disse assim: fulana é doida para ocupar o espaço X. E eu, como avalio o perfil profissional, disse assim: é não. Porque ela tem 10 anos de prefeitura. E ela, desses 10 anos, ela fez o quê pela educação e pela formação profissional dela? Se ela quisesse, de fato, ocupar esse espaço, assim ela teria feito. E é isso que eu uso para minha vida e quero deixar esse recado para você. Quem quer, não espera que alguém faça. Vai lá e realiza. Vai lá e faz. Vai lá e se mexe. Vai lá e se movimenta. Esse espaço que você tá é aonde você quer ficar. A sua trajetória profissional, ela só é responsabilidade sua. Então aqui deixo o meu abraço, a minha acolhida e deixo também para você a minha satisfação de poder hoje estar entregando para você uma aula gratuita, que é uma aulinha só de 30 minutos. Uma aulinha não, né? Porque diminutivo é ruim para a gente vender o que a gente quer vender. A minha aula aqui, viu, gente? A minha aula aqui de 30 minutos para vocês, que é para vocês pensarem sobre essas coisas que eu falei para vocês. Se hoje apareceu uma oportunidade, se hoje apareceu um momento para você ocupar um espaço, é esse o lugar que você quer chegar,
e se chegar, o que você tem feito, o que você vai fazer para se manter ali. Então, profissionalismo, desejo para vocês ética, sabedoria, discernimento, muita energia para poder estudar. O estudo ele nunca vai voltar vazio, o estudo ele nunca vai voltar seco. Ele vem cheio de vida para você pôr em prática. E não esqueçam de dar o like, né, e compartilhar essa mensagem, essa aula para outras pessoas que também estão aí desestimuladas, precisando aí desse sacode, né, que eu sempre digo isso, né, que é um sacode da Aline, que é para você poder erguer botar o peito para fora, levantar a cabeça e dizer que não veio ao mundo para passear, mas veio ao mundo realmente para evoluir, para crescer, para brilhar, porque gente inteligente, gente boa, é para aparecer mesmo, é para botar a cara mesmo ali, é para trazer solução e não é para ter medo. Então, levanta a tua cabeça aí, começa a se mexer, começa a estudar e eu te garanto que o estudo, ele muda, ele transforma. Eu sempre usei isso, estuda que muda e muda mesmo, todos os dias. Beijo no coração de vocês, abraço e vocês possam também aqui compartilhar esse conteúdo e aí continuar nos acompanhando aí nas redes sociais através do @AlineMatos_consultorias no suas. Beijo para vocês, tchau, tchau.